Olá! Hoje eu vou falar sobre pontos por centímetros. Eles são um detalhe muito pequeno e, dependendo de como ele é feito, ele agrega um valor gigante na qualidade da peça. E esses detalhes, eles podem ser feitos de formas delicada ou grosseira. Os pontos por centímetros, eles são basicamente a quantidade de pontos que tem dentro de 1 centímetro de costura. Então, dependendo do tecido, da peça, os pontos por centímetros, eles vão fazer uma grande diferença no visual da peça. Quando você trabalha com vários produtos e tecidos, você precisa padronizar os pontos por centímetros. Diferente da gramatura, né? Ou da grossura dos tecidos. Eu trabalho com um leque grande de produtos, como vestido, blusas, calças, bermudas e também com vários tipos de tecidos diferentes, né? Então eu padronizei a maioria dos meus produtos e tecidos com 5 pontos por centímetros, né? É porque eu trabalho com tecidos mais leves, como o linho, a viscose, a seda e a tricoline. Então, em tecidos finos, né, os bem leves, os delicados, como o voal, o chiffon e a organza, eu padronizei com 4 pontos por centímetros. Mas eu testei, eu fiz o teste antes, eu analisei tudo. Porque dependendo do tecido, né, e do produto, a quantidade de ponto por centímetro vai mudar. Por exemplo, o tecido de índigo, de sarja, os gabardines, se comparado aos tecidos finos, eles possuem características bem diferentes. Porque eles são os tecidos mais encorpados, mais pesados, né, mais grossos. Então, a quantidade de pontos por centímetros de uma peça feita com esse tipo de tecido provavelmente não daria um bom resultado, né? Se fosse iguais a de tecidos completamente diferentes. Mas lógico, não existe uma regra para isso. Você pode usar a quantidade de pontos por centímetros que você decidir, independente, né, de tecido ou peça. O que eu estou apresentando foi a minha visão sobre esse detalhe, que ele é tão minucioso e que ele faz toda a diferença na peça. Eu tenho certeza que, mesmo sendo um pequeno detalhe, ele traz uma grande diferença positiva no resultado final. E se você não padronizar os pontos por centímetros, com base nos tipos de tecidos e produtos que você trabalha, isso não quer dizer que você esteja fazendo algo errado, mas ter percepção de olhar, analisar, avaliar os pontos por centímetros, isso é fundamental. Porém, eu recomendo muito que você dê a devida atenção a esse pequeno detalhe, pois ele faz uma diferença imensa no resultado final das peças. Olha, eu comprei uma peça só para mostrar para você sobre a importância dos pontos por centímetros. E nessa peça eu encontrei 3 medidas diferentes de pontos por centímetros. E eu também vou deixar ali passando alguns produtos meus, né, das minhas modelagens, para vocês verem, né, a diferença e como é importante padronizar os pontos por centímetros. Olha o que acontece quando você não padroniza os pontos por centímetros. Olha só, aqui nós temos uma medida, né, de pesponto, de costura, e olha aqui a outra medida. Olha a diferença, isso aqui é na gola, na parte da frente, sem falar do acabamento. Olha isso. Olha que delicada as pérolas, só que o pesponto tá bem fora, bem...
Aqui a bainha, que é o detalhe da frente, já dá pra perceber que aqui tá bem maior do que aqui. Então, só nessa peça tem 3 medidas de ponto por centímetros. Esse tecido aqui, ele é um tecido super leve, é um tecido médio, que aqui daria para fazer 5 pontos por centímetro tranquilamente, que essa peça ia ficar com uma aparência, né? Se o acabamento dela também tivesse bem feito, porque ela é uma peça bonita. Então, se tivesse os pontos por centímetros tudo padronizado, num tamanho só, não ia ter essa diferenciação tão gigantesca que quando você olha para a peça, nossa, para mim é uma coisa que chama muita atenção. Eu vejo isso com muita facilidade. Como eu falei de acabamento, olha só como tem fio ainda solto. Eu comprei essa peça só para mim poder mostrar para você como é importante a padronização dos pontos por centímetros. E também da qualidade, né, que faz parte do visual da peça. Ó, assim que conta o ponto por centímetro aqui, ó. Quantos pontos tem dentro de 1 centímetro? E nesse caso aqui tem 3, ó. 1, 2, 3. E essa blusa aqui, ó, olha só. Ela tem 1, 2 e meio. Praticamente 3 pontos por centímetro, mas não chega a 3. Olha só. Dá pra ver, ó. 1, 2 e meio. E olha, eu trabalho com 5 pontos por centímetro. Olha ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu padrão para os tecidos médios. E nos tecidos delicados, como a organza, o chiffon, eu trabalho com 4 pontos por centímetros, ó. 1, 2, 3, 4. Olha só como é gritante a diferença entre os dois pespontos. Olha só, eu fiz questão de deixar passando aqui as minhas peças. São vários produtos, um diferente do outro, para vocês verem como é importante a padronização dos pontos por centímetros. Porque quando você olha todos os produtos, né, depois de pronto, numa arara, eles têm que estar tudo na mesma sintonia, na mesma linha de qualidade, né, dos pontos por centímetros. Então, eu tô filmando bem de pertinho, para vocês conseguirem ver como isso é importante, como isso traz uma harmonia para a peça quando você padroniza. E é isso que eu trago para os meus produtos, né? Qualidade e beleza. E a padronização, com certeza, vai te trazer esse resultado. Mas uma dica importante que eu dou aqui é que se você patronizar os pontos por centímetro da tua peça e é você mesmo que costura, tá tudo certo. Agora, quando você manda costurar numa segunda pessoa, essa pessoa, ela precisa saber que você padronizou e que todas as costureiras que vão estar envolvidas, uma ou duas ou três que for, dependendo do processo produtivo, elas também têm que saber. Porque o que acontece muitas vezes é que essa informação não é passada. E o que acontece? Exatamente o que eu mostrei na peça anterior. 3 medidas numa peça só. Então, esse é um ponto que precisa ter muita atenção.